Oriente Médio está preocupado e mobilizado por conta da ascensão do Trump à cadeira de presidente dos Estados Unidos. Reunião com mais de 50 países pressiona Israel para que cesse os ataques a Gaza e ao Líbano e auxilie na criação de um Estado palestino, inclusive liderados pelos sauditas, hein? Será que vai rolar? Enquanto isso, o pessoal Smotrich, figura importante do governo israelense, estabelece que os objetivos não estão só em Gaza, mas que com o auxílio do Trump, Israel também quer partir para cima da Cisjordânia. Vale lembrar que a gente teve declarações oficiais também de Israel, dando conta que o Estado palestino não é viável, pelo menos no momento. Enquanto isso, galera, Geert Wilders, para quem não sabe, o representante dos Países Baixos, fecha as fronteiras do país, inclusive colocando um duro golpe contra o espaço Schengen e a ideia de uma livre circulação de pessoas na União Europeia. Shigeru Shiba, primeiro-ministro japonês, vai continuar no governo, só que com uma minoria parlamentar. Devem ser anos difíceis aí nos próximos anos do Japão, e falar um pouquinho também da Ucrânia. Nesse momento, em estado de alerta máximo, porque o maior ataque dos russos em 2024 deve acontecer no futuro próximo. Inclusive, a energia foi cortada em várias cidades super importantes e disparado sirenes alertas porque há um risco de bombardeamento geral dos russos. Vale lembrar que a Rússia denuncia, que, segundo o seu serviço de inteligência, que um partido político vai ser criado pelos Estados Unidos da Ucrânia para derrubar o Zelensky. E enquanto isso, 50 mil militares norte-coreanos e russos se preparam para a nova fase da ofensiva contra os ucranianos. Lula se pronuncia sobre Nicolás Maduro e para dar um duro golpe na população venezuelana. População venezuelana, o Maduro é problema de vocês. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E galera, para quem não sabe, a maior conta internacional do Brasil, a mais utilizada, tá? Que é a Nômade, é parceiraça aqui do canal. E que orgulho que eu tenho que trazer de coisa assim, de tanta qualidade para vocês. Para quem não sabe, a Nômade, ela consegue fazer, ali as conversões cambiais, transformar seus investimentos dolarizados, enfim, com as menores taxas de conversão do mercado. Sim, pode acreditar. Quando você quer fazer, por exemplo, um investimento internacional, dolarizar a parte dos seus investimentos, e aliás, recomendo que você o faça, não por questão de governo, mas porque o dólar é uma moeda muito menos inflacionária que o real e provou isso ao longo da história, veja os rendimentos de investimentos dolarizados e investimentos não dolarizados, a Nômade consegue fazer os investimentos para vocês com o IOF. Aliás, com taxa, zero, galera. Você não paga taxa de corretagem para fazer esses investimentos. É sensacional. Se você quiser, por exemplo, fazer uma viagem, ao invés de você ficar comprando a moeda de cada um dos países, a Nômade permite um cartão digital ou cartão físico que é aceito em mais de 180 países com um dos menores IOFs praticados pelo mercado. É só você comparar. Comparei com o bancão tradicional, não vou falar nomes aqui, mas é só você comparar o IOF que a Nômade, assim, ganha de lavada. Então, se você quiser utilizar, pega aqui, link na descrição e o cupom Ricardo20, você vai ter acesso até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial em dólar, até $20 de cashback. Pessoal, de verdade, eu recomendo bastante para vocês. Para você ter um pouco mais de segurança nas suas finanças e até para eventual lazer aí internacional. Nômade é com certeza a melhor conta internacional do Brasil. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente está tendo agora, nesse momento, uma cúpula super importante formada por mais de 50 países, sendo que esses países pertencem ou à Liga Árabe ou à Organização para a Cooperação Islâmica. Entendi, professor? Então são os países árabes, Não necessariamente. Por exemplo, o Irã, para quem não sabe, é um país de maioria islâmica, mas o Irã não é um país árabe. O Irã é um país de maioria persa e está participando da reunião. Essa reunião está sendo sediada em Riad, ou seja, na Arábia Saudita, e tem, dentre várias outras premissas, a premissa principal, que é uma pressão sobre Israel. A gente sabe que o governo Trump, é um pouco confuso querer fazer em questões como Taiwan, como Venezuela, até a própria guerra Rússia-Ucrânia. Há informações muito dúbias, mas há quase que uma certeza estabelecida. O Trump, ele é um grande aliado de Israel e vai combater com muito mais intensidade
o chamado eixo da resistência. O próprio Benjamin Netanyahu falou sobre isso. Falou que desde que o Trump foi eleito, ele e o Trump já se falaram mais de 3 vezes por telefone e que o Trump tem um pensamento muito mais próximo de Israel, que pensa como os israelenses. E, galera, convenhamos, se for verdade o que o Benjamin Netanyahu está falando, e eu realmente acho que é, qual que é o pensamento de Israel? É a aniquilação do eixo da resistência, inclusive liderado pelos iranianos. Então, há um medo nesse grupo de países árabes e também de países islâmicos de uma escalada da violência no Oriente Médio. Tanto que essa cúpula, essa reunião, estabeleceu, galera, segundo a própria Arábia Saudita, tá? Que eles vão tentar formar uma parceria internacional para pressionar por um Estado palestino soberano e independente e para que Israel cesse os ataques que são feitos tanto a Gaza quanto ao Líbano. Porque os ataques israelenses, eles aumentaram. A gente teve ataques, de novo, contra a faixa de Gaza e contra o Líbano muito significativos, inclusive em cidades históricas, pontos próximos da Unifil, dos capacetes azuis. E a tendência é que uma certa autorização do Trump represente um aumento dessa escalada. O próprio Irã, por exemplo, que está participando dessa cúpula, foi bem claro, tá? O vice-presidente do Irã falou que ele espera que o Trump ele ponha fim imediato a essas guerras, tanto contra a Gaza como contra o Líbano. Como eu falei para vocês, embora haja um desejo dos iranianos, não sei se isso vai se cumprir. Vai lembrar que Irã e Estados Unidos, e Trump não têm exatamente uma boa relação. Quando a gente teve o Trump ascendendo a cadeira de presidente, ele fez com que os Estados Unidos saíssem do acordo com o Irã, inclusive voltando às sanções e tal. Os Estados Unidos foram os responsáveis pela aniquilação do general Soleimani, que era o líder militar que coordenava todo o chamado eixo da resistência, e agora recentemente a gente teve planos aí, aliás, isso até se concretizou, né? Ataques hackers que roubaram informações da campanha, tanto do Vance como do Trump, e forneceram para a campanha da Kamala Harris e do Tim Walz, e até planos que foram descobertos, compartilhei com vocês, dos iranianos fazendo planos para a aniquilação do Trump. Os iranianos, até hoje, eles não perdoam a aniquilação, a eliminação do general Soleimani, em meados de 2020. E eles falam que a vingança ainda vai vir. Ou seja, muito possivelmente, pessoal, esse pedido, né, do Irã para que o Trump ele faça algum tipo de acordo no Líbano, em Gaza, talvez não se consolide. Eu até acho que em outros pontos geopolíticos, o Trump ele pode dar um pouco de uma amenizada na questão. Vale lembrar, pessoal, que a Coreia do Norte, por exemplo, o Trump tentou fazer algum tipo de intermediação, os vários conflitos começaram, inclusive, no governo democrata, né? Mas a questão do Oriente Médio, penso eu, que ele realmente acha que o Irã é o principal inimigo geopolítico, talvez, de toda a comunidade internacional, principalmente atuando no Oriente Médio, que é uma região super estratégica, berço das 3 mais tradicionais religiões monoteístas, região de grande diversidade étnica, grandes rotas comerciais com gasodutos, oleodutos, enfim, e quase 2/3 de todo o petróleo mundial. Ou seja, não acho que esses apelos da Liga Árabe, em conjunto com a comunidade dos países islâmicos, vá fazer alguma diferença. E a gente pode até ver isso nas próprias declarações que foram feitas pelos ministros israelenses. Por exemplo, a gente sabe que o Benjamin Netanyahu, para conseguir se eleger como primeiro-ministro, ele teve que se associar com algumas figuras, no mínimo, complicadas do Estado de Israel. E as 2 figuras mais caricatas nesse sentido é Itamar Ben-Gvir e Smotrich. O Smotrich, ele é o ministro das Finanças e ele também é responsável pela supervisão dos colonos judeus na Cisjordânia. Ele já deixou bem claro: com a eleição do Trump, o nosso objetivo é, de fato, fazer com que a Cisjordânia também faça parte de Israel. Para quem não sabe, galera, quando a gente pega, né, em 1947 para 1948, quando a ONU fez a partilha da Palestina, dividiu uma parte para os judeus, uma parte para os árabes não aceitaram essa divisão, foram para cima de Israel, Israel venceu o conflito e, inclusive, expandiu seus territórios, que acabou culminando com a chamada Nakba, né? Ou seja, a grande expulsão ali dos palestinos dos territórios palestinos. Depois, a gente teve uma série de conflitos, a Guerra de Suez, a Guerra dos 6 Dias, em que, de fato, Israel dominou uma série de territórios, até que o Acordo de Oslo, lá em 1993, ele estabeleceu que, supostamente, a OLP, que tinha o Yasser Arafat como referência, e Israel teria uma devolução de territórios.
Faixa de Gaza e Cisjordânia voltariam a pertencer ao LP, inclusive a própria ANP foi criada nesse contexto para governar um futuro Estado palestino, só que em troca, claro, os palestinos dariam a paz, o reconhecimento para o Estado de Israel. Ou seja, até hoje a gente tem, cara, um reconhecimento, pelo menos, né, segundo parte da ONU, que as anexações que foram feitas na Guerra dos 6 Dias em 67, enfim, elas não são legítimas. Então hoje, a situação da Palestina é: a faixa de Gaza, ela é independente, mas é uma independência, assim, independente até o dia 7 de outubro do ano passado, né? Mas é uma independência que, como o Hamas controla a região, não tem reconhecimento internacional. Há um cerco militar contra o território, enfim, mas é um território que supostamente era dos palestinos. Agora, claro, com a invasão militar de Israel, não tem muito mais autonomia, claro, né? A Cisjordânia fica uma situação um pouco nebulosa, porque teoricamente é uma região que deveria pertencer aos palestinos. Inclusive hoje, a Cisjordânia é ocupada majoritariamente por árabes palestinos. Só que você tem alguns pontos que têm um pouco mais de autonomia do próprio Fatah, da própria ANP, mas grande parte é controlado por Israel, e até onde não é controlado por Israel, há vistorias policiais, há postos de comando, há um muro ali cercando a fronteira entre Cisjordânia e Israel, então não tem uma autonomia verdadeira. E para piorar a situação, Israel cada vez mais constrói os assentamentos judeus na Cisjordânia, bairros judeus, desapropriando áreas que seriam dos palestinos. E isso é amplamente criticado pela ONU, a construção desses assentamentos judeus. O que o Smotrich está falando agora é que a ideia é que Israel expandirá os seus controles também sobre a Cisjordânia, inclusive prometendo que isso vai ser feito para 2025. Ele até citou: eu espero que o Trump reconheça o impulso à soberania de Israel na Cisjordânia. Ah, professor, mas fica tranquilo, porque isso é o Smotrich, que é um ministro radical de Israel. Não é Israel que está falando isso. Galera, convenhamos, o cara é um ministro de Estado, né? Ele e o Ben-Gvir são ministros. Então, quando eles falam, eles compõem uma base importante. Como eu falei, o Smotrich é o supervisor dos colonos judeus na Cisjordânia. Então, se ele está falando que para o ano que vem a ideia, até com anuência, com concordância do Trump, é expandir os domínios de Israel na Cisjordânia, não tem muito por que duvidar dessa premissa, dessa história. Até porque a gente teve agora o novo ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, que era o ministro, né, agora foi deslocado como ministro da Segurança, ministro da Defesa de Israel. Ele garantiu, pessoal, que no momento não há a mínima chance da criação de um Estado palestino. Segundo as suas palavras agora, não vamos normalizar a relação com os sauditas em trocas do Estado palestino. Não é uma posição realista, já que isso fortaleceria o Hamas. Isso vem muito na esteira, como eu falei para vocês, da reunião que está estabelecendo entre países islâmicos e países árabes. Porque uma das ideias, até mesmo dos Estados Unidos, era que Israel normalizaria suas relações com a Arábia Saudita, mas em troca a Arábia Saudita exigiria por parte de Israel o reconhecimento, ou pelo menos o avanço da ideia da criação de um Estado palestino. Aparentemente, isso não vai rolar, pelo menos segundo as palavras de Israel. Ou seja, pelo que dá a entender, a eleição do Trump deixou os israelenses um pouco mais confiantes de partir para cima das áreas palestinas, inclusive da Cisjordânia, que é um território um pouco mais pacífico. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes ligadas aos Países Baixos, que hoje é comandado pelo Geert Wilders. Para quem não sabe, é uma figura que representa o que a mídia geralmente costuma colocar como a extrema-direita europeia. Eu sempre falo para vocês que às vezes esses conceitos, eles perdem um pouco a sua capacidade explicativa, né? Beleza, o que pensa a extrema-direita? Eu diria que depende de qual direita você está falando, em qual país, né? No caso dos Países Baixos, a gente fala de um governante que ele é contrário à imigração, que ele é bastante eurocético e bastante nacionalista. Então, essa ideia de organizações comuns à União Europeia, política comum de imigração, talvez maior autonomia do Banco Central frente às políticas financeiras de cada um dos países, não faz parte da premissa do Geert Wilders. Em um momento em que há uma crise dos refugiados, uma crise migratória na União Europeia, vale lembrar que os Países Baixos fazem parte do chamado Espaço Schengen, que é um acordo assinado lá na década de 80, que ele permite uma livre circulação entre os países que são signatários do Tratado Schengen. Esse tratado, ele até permite que haja uma espécie de interrupção da livre circulação, mas somente em casos excepcionais.
O Geert Wilders, ele estabeleceu, galera, que a partir do dia 9 de dezembro, durante um período de 6 meses, vai ter um cancelamento da livre circulação de pessoas e serviços dentro do Reino Unido. Aliás, dentro dos Países Baixos. Vai lembrar que alguns países como a Alemanha e Bélgica, que são países desenvolvidos, países ricos, fazem parte da fronteira, né? Tem fronteira ali com os Países Baixos. Ou seja, pessoal, estamos falando de um país da União Europeia que vem fechando as suas fronteiras. Há muito tempo eu compartilho com vocês. Essa ideia de uma União Europeia que desde ali do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu ganha cada vez mais poder frente aos parlamentos nacionais, com uma política migratória comum, hoje com o crescimento do nacionalismo, a tendência é que alguns acordos multilaterais se enfraqueçam e talvez o espaço Schengen, com a crise migratória do continente, seja o primeiro a perder a sua força. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes que eu tinha compartilhado com vocês, que talvez o Japão fosse ter o primeiro-ministro mais curto ali da sua história, que seria o Shigeru Shiba. Ele se elegeu como primeiro-ministro, representado pelo PLD, que é o partido que tradicionalmente governa o Japão há muito tempo. Só que nos últimos tempos, uma crise se estabeleceu no Japão, tanto pelo processo inflacionário, teve que aumentar um pouco a taxa de juros, os Abenomics feitos pelo Shinzo Abe começaram a apresentar ali alguns problemas relacionados à inflação e também ao envelhecimento populacional, o aumento dos gastos públicos, uma redução do número de trabalhadores. Eu até citei para vocês, galera, que Tóquio está estabelecendo um aplicativo estatal que vai contribuir para pessoas se conhecerem, para tentar incentivar a natalidade. É tipo um Tinder estatal, vai, entre aspas, tá? Ao mesmo tempo, o PLD, ele também vem enfrentando casos muito ruins relacionados à corrupção. Em um país, pessoal, que prima tanto ali pela questão da moralidade, enfim, é óbvio que casos de corrupção abalam bastante a credibilidade, mesmo que não tenha sido, né, o Shigeru Shiba, e sim o partido como um todo e até mesmo seus antecessores, como, por exemplo, o Fumio Kishida. Enfim, galera, a gente teve o Shigeru Shiba dissolvendo o parlamento, convocando novas eleições, e para surpresa dele, o PLD teve o pior desempenho eleitoral desde 2009. Até conseguiu de novo, né, eleger o Shigeru Shiba por 221 a 160 votos, mas com coalizões muito frágeis. E é o que eu sempre falo para vocês, num sistema parlamentarista, tem duas alegrias quando você se elege como primeiro-ministro, tendo que fazer uma coalizão gigantesca. A primeira é quando você, de fato, vira o primeiro-ministro. A segunda alegria é quando você sai do cargo de primeiro-ministro, porque você ser primeiro-ministro, tendo que agradar vários partidos com pensamentos diferentes, que se alinharam só para conseguir eleger um chefe de governo, um primeiro-ministro, é óbvio que vai dar problemas, porque a gente está falando de partidos que pensam muito diferente em relação à política mais liberal, mais intervencionista. Por exemplo, o Shigeru Shiba, talvez do ponto de vista social, ele seja o mais progressista dos últimos governantes ali do Japão, defendendo o maior direito das mulheres, inclusão no mercado de trabalho, até como forma de aumentar a natalidade. Do ponto de vista geopolítico, ele fala até mesmo em armas nucleares. Ele fala de uma OTAN asiática, de uma associação maior com os Estados Unidos, aumentar os gastos militares, em um país que tem como premissa básica uma constituição que se pretende pacifista desde o final da Segunda Guerra Mundial, até por tudo que o Japão fez no final do século XIX e começo do século XX. Então é um primeiro-ministro polêmico. Se ele não vai ter maioria parlamentar e hoje ele conta com só 30% de popularidade, prevejo dificuldades aí para o futuro governo de Shigeru Shiba. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes ligadas. Primeiro, né? Há uma suposta ligação feita entre Trump e Putin. Por que eu falo suposta? Porque as mídias americanas colocaram isso como se fosse a plena verdade. O Trump, ele telefonou para o Putin e ele pediu para que o Putin não aumentasse o radicalismo dos seus ataques no futuro próximo e falou com o Zelensky que ia continuar também fornecendo o mínimo de ajuda militar para os ucranianos. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, ele foi enfático, tá? Isso é uma história da carochinha, isso não existe, tá? Ninguém falou nada, não houve ligação entre Putin e Trump. Quem tá falando a verdade, de novo, é muito difícil a gente saber, né? Mas, se ele tinha ideia, pelo menos o Trump tinha pedido, para que o Putin não fizesse um ataque muito forte contra os ucranianos, não escalasse a violência, os ataques, num futuro recente, eu diria que, pelo menos, aparentemente, isso não está sendo feito. A gente teve uma série de sites e blogs russos
noticiando que a Rússia iria fazer um bombardeio em série. Isso fez com que moradores de Kiev se refugiassem, por exemplo, no metrô. A gente teve a própria Ucrânia, galera, cortando a energia elétrica de uma série de cidades, como Kiev, Odessa, Donetsk, porque os rumores é que a gente teria o maior bombardeamento e o maior ataque dos últimos meses, talvez até do último ano, talvez até desde o início dos conflitos, tá? Então a coisa ficou grave, com disparando sirenes, alertas de emergência, pessoas se refugiando e tal. Até agora, a gente não teve esse ataque tão grande assim. Mas a Ucrânia, ainda nesse momento, enquanto eu gravo para vocês, está numa situação de alerta nacional. Claro que, como a gente sabe que esses sites, esses blogs, né, muito pró-Rússia, eles estão também, muitas vezes, têm ligação com o governo, pode ser uma tática de propaganda para que a Ucrânia tivesse algum tipo de preocupação, se sentisse um pouco mais pressionada. A gente vem falando aqui nos últimos dias, eu compartilhei com vocês, que os Estados Unidos aparentemente não estão com toda aquela energia para continuar ajudando os ucranianos. Embora o Zelensky tenha feito uma reunião recente com Joseph Borrell, que garantiu, né, um pouco mais de financiamento e tal, a União Europeia não representa hoje um organismo tão forte quanto os Estados Unidos para continuar com o financiamento. E o Trump, o Vance, o próprio Biden, com Matthew Miller, por exemplo, já falaram que talvez, galera, continuar ajudando a Ucrânia não seja a prioridade. O próprio Lloyd Austin, que é o chefe do Pentágono, negou o destacamento dos ATACMS, mísseis de longo alcance, para a Ucrânia, alegando que o Zelensky pede demais e que o Zelensky estava pedindo para que fosse colocado prioridade para a Ucrânia e não em aliados estratégicos, históricos dos Estados Unidos. Então há um sentimento de uma certa preocupação do Zelensky. Será que foi tudo uma tática dos russos? Pode ser, galera. A gente tem, por exemplo, uma confirmação, segundo a inteligência ucraniana, que um grande ataque, pelo menos, vai acontecer no futuro próximo, que é na região de Kursk. Para quem não se lembra, galera, a Ucrânia, ela fez uma ofensiva em Kursk, uma ofensiva até surpreendente. Como eu falei para vocês, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha a Rússia sofrendo danos, enfim, incursões territoriais. A gente teve a Ucrânia, em questão de semanas, invadindo o território que chegou a 1.000 km² e mais de 120 mil pessoas que foram deslocadas por parte do governo russo. Isso mostrou uma certa fragilidade das fronteiras russas, é fato. Então, simbolicamente, mostrando que a Ucrânia pode avançar, que a Rússia não é, entre aspas, tudo isso, acho que contou bastante. Até como forma de defesa, né? Kursk ali fica muito próximo de áreas que a Rússia estava utilizando para atacar mesmo os ucranianos. Mas para por aí, porque houve reclamações até de generais ucranianos que o deslocamento de tropas para Kursk era interessante do ponto de vista simbólico. Mas a Ucrânia tem recursos finitos. Em um momento em que faltam homens qualificados, faltam equipamentos bélico-militares, você gastar recursos em Kursk tira a capacidade de defesa de Donetsk. E é o que a gente percebeu, que nas últimas semanas a Rússia avançou de maneira muito significativa, até esquecendo um pouco Kursk. Porque se a Ucrânia mobiliza militares ali, a Ucrânia enfraquece, por exemplo, pontos de defesa nos principais alvos russos, que são as áreas de Donetsk. Aparentemente a Rússia, pelo menos segundo o que a Ucrânia coloca, cansou da Ucrânia dominando Kursk. E está fazendo uma mobilização com 50 mil militares. 50 mil militares norte-coreanos na verdade, são 10 mil militares norte-coreanos e 40 mil militares russos estão se mobilizando no campo de batalha para, nos próximos dias, combater os ucranianos e retomar todos esses 1.000 km² que foram invadidos pelos ucranianos. E aí, galera, será que a OTAN vai se mobilizar agora? Porque o Zelensky falou, olha, se o Putin perceber que, de fato, ele está colocando tropas norte-coreanas na frente de batalha e que a OTAN não vai fazer nada, isso só vai fortalecer o Putin a realizar ataques não só contra os ucranianos, mas também contra vizinhos, por exemplo, europeus. E um dos pontos que eu chamo bastante atenção é que o Trump está debatendo se vai continuar ajudando a Ucrânia, se não vai, mas um ponto já é consenso. A Europa deve pensar na Europa. O Trump ele exige que a defesa ucraniana não seja garantida majoritariamente pelos Estados Unidos, e sim pelos europeus. Ele até fala no plano dele, né, de criar uma zona desmilitarizada, sendo que essa zona desmilitarizada seria com financiamento e tropas destacadas dos europeus, dos britânicos, poloneses, países bálticos, sei lá quem, mas para que a OTAN europeia, né, entre aspas,
que consiga fazer essa zona desmilitarizada. Então, assim, a Ucrânia está em maus lençóis, está em estado de alerta máximo e pode ser que, de fato, esses sites e blogs estejam corretos e o maior ataque da Rússia esteja por vir. Vai lembrar, pessoal, que a gente teve também a própria inteligência russa garantindo, tá, que nesse momento os Estados Unidos está coordenando ações com pessoas dentro da Ucrânia sem autorização do Zelensky para substituir o presidente ucraniano. Como assim, professor? Como eu falei para vocês, talvez a paciência de grande parte dos países ocidentais tenha se esgotado um pouco em relação ao Zelensky. Segundo a inteligência russa, e de novo, claro que pode ser uma tática de propaganda, né? Dentro da guerra a gente sabe que é muito difícil a gente saber exatamente o que é 100% verdade. Mas a ideia, pessoal, é que os Estados Unidos vão criar um partido e vão realizar eleições na Ucrânia em 2025. Esse partido ele vai ser financiado pelos Estados Unidos e, claro, o governante que for colocado vai governar de acordo com os interesses americanos. A Rússia fala muito isso dentro de um sentido que a Ucrânia é um fantoche, né, dos Estados Unidos. Mas vai lembrar que o Zelensky ele deveria ter passado por um processo eleitoral na Ucrânia em maio de 2024. Não passou, claro, porque o país está numa situação de guerra, uma situação excepcional. Mas talvez seja utilizado como uma justificativa para a tirada do Zelensky no poder e a ascensão desse suposto novo presidente colocado pelos Estados Unidos. Será que faz sentido, galera, a acusação dos russos? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, a gente teve o Lula dando uma entrevista polêmica ali para a Rede TV, que ele falou sobre vários pontos. Desses vários pontos, ele falou sobre a questão do Trump. Tanto ele como o Celso Amorim falam, né, que eles esperam que o Trump tenha uma relação pragmática com o Brasil. A gente sabe que o Brasil dá uma certa escorregada em algumas declarações, como eu falo para vocês. No mundo da diplomacia, você nem sempre fala tudo o que você pensa para manter uma certa relação boa entre estados, né? O Lula falou que ele preferia muito mais a Kamala Harris, que o Trump representava uma ameaça à democracia, associou o Trump a uns ismos não muito interessantes, né? Sabe o que eu tô falando? E isso chegou, claro, aos conhecimentos do Trump. Não acho que o Trump vai romper relações com o Brasil, porque sabe que fazer isso seria jogar o país mais importante da América Latina no colo dos BRICS, no colo dos chineses. Mas claro que há umas certas rusgas aí. O Celso Amorim falou, imagina, o Brasil também fez críticas quando era o Bush o presidente, a gente criticou a invasão ao Iraque, a gente criticou algumas políticas americanas, e o Bush sempre foi muito bem recebido no Brasil. Então ele espera que o Trump tenha relações amistosas também com o governo brasileiro. Mas falou também o Lula sobre a questão da Venezuela. Foi perguntado, claro, né? Porque a gente sabe, galera, que a relação entre Brasil e Venezuela tá péssima, né? Entre Maduro e Lula. Já tivemos acusações que o Lula e o Celso Amorim são agentes da CIA, que os Estados Unidos faz agressões contínuas ao Estado venezuelano. O Brasil, vai lembrar, pessoal, até vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. Lembrando que isso não impediu um acordo histórico entre Rússia e Venezuela, isso é um ponto importante, tá? Mas nos BRICS a Venezuela não está por uma moção, por um veto do Estado brasileiro. E aí foi perguntado, né? Poxa, mas o Brasil tem muita responsabilidade sobre a Venezuela, quais vão ser as consequências? E o Lula foi bem claro, ele falou assim, olha, eu quero deixar bem claro que eu vou cuidar do Brasil, o Maduro vai cuidar da Venezuela e o povo venezuelano vai cuidar do Maduro. Eu não posso ficar brigando ora com a Nicarágua, ora com a Venezuela, o que eu posso fazer é brigar pelo Brasil. Mas, claro, até o momento a gente não reconhece as eleições da Venezuela porque nos foi prometido, até porque a gente fazia parte do grupo que faria uma vistoria do processo eleitoral, a gente foi fiador também do Acordo de Barbados e nos prometeram apresentar as atas eleitorais. Até o momento essas atas não foram apresentadas para a Suprema Corte. E eu não vou ficar, segundo o Lula, né, desqualificando a Suprema Corte de outro país, porque eu também não gostaria que desqualificassem a Suprema Corte do Brasil. Mas prometeram uma coisa pra gente e não nos apresentaram, não tem como eu reconhecer o Maduro como presidente oficial da Venezuela. Mas aparentemente ele tentou baixar um pouco a poeira, né? Ou seja, Maduro, não vou mais me intrometer, também não vou ficar respondendo às provocações, o Maduro é problema do povo venezuelano. E aí, pessoal, concorda com a postura do Brasil? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.